Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edo, eu moro em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2020, em uma quarta-feira. O objetivo aqui nas redes sociais, em primeiro lugar, é divulgar a mensagem do Graal de Abidrushim, na luz da verdade. Existem dois sites que pode se encontrar a mensagem do Graal. O primeiro site é da Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha. www.graal com L, graal.de GRALDE. Esse site tem a Fundação da Mensagem do Graal da Europa e imprime, difunde a mensagem do Graal em mais de 20 idiomas, chinês, árabe, por aí vai. Agora a mensagem foi escrita em alemão, o original da mensagem do Graal, por Abidrushim, que é o pseudônimo de Oscar Ernest Benjardit, que viveu de 1875 a 1941, portanto com 66 anos. Então, e é outro site aqui do Brasil, da Ordem do Graal na Terra, que imprime a mensagem do Graal em 3 volumes, só no idioma português. Ela antigamente era uma espécie de filial, né, aqui no Brasil, do Movimento Internacional do Graal da Europa, mas depois fez, já faz uns 50 anos, mais ou menos, fez a sua independência, 50, 60 anos, independência da Europa. Foi fundada a Mensagem do Graal, a Ordem do Graal na Terra, que foi fundada pela discípula de Abidrushim, Roselles von Sass. Isso depois da morte de Abidrushim. E Roselles von Sass escreveu muitos livros. Entre os mais destacados, o livro do Juízo Final, fala sobre muitos assuntos, como a terceira mensagem de Fátima, o grande cometa, o novo sol, tudo focado no juízo final, que é a época que nós estamos vivendo. E então se trata de uma, vamos dizer assim, enciclopédia espiritual para os nossos dias contemporâneos do juízo final. Então a minha afinidade nas redes sociais, que eu entrei no Facebook em 2011, há 9 anos. E a minha afinidade principal foi divulgar a mensagem do Graal, que eu já estudo, conheci a mensagem do Graal em 1984 e comecei a estudar, ler em 1988. Depois em 89 morei 2 anos em Brasília. Eu fiz um intervalo aí, né,
estudo. Depois, em 91, eu retornei para onde meus pais moravam na época, na casa dos meus pais, em 1991, lá em Campinas. Retomei estudos da mensagem do Graal. Desde então, continuo ligado aos estudos. É a base, né, da minha espiritualidade, a mensagem do Graal. E Rosério Gonçalves também escreveu muitos livros, além do o livro do Juízo Final. A Grande Pirâmide revela o seu segredo, o nascimento da Terra, os primeiros seres humanos, a verdade sobre os Incas, Sabá, o país das mil fragrâncias, revelações inéditas da história do Brasil, fios do destino determinam o destino humano. África e seus mistérios, Atlântida, princípio e fim da grande tragédia. E isso, talvez algum outro livro que tenha escapado aí, mas esses são os principais. Ela teve 11 livros publicados principais. Depois foi feito alguns extratos, né, da Ordem do Graal, divulgando livros de bolso, né, com partes desse capítulos de algum desses livros, né, para tornar mais acessível, né. E, enfim, é isso aí. Tem a literatura do Graal também, livros muitos que aí são originais lá da época do Abdurrahim, da década de 1930, Dividentes. Entre os principais Jesus, o Amor de Deus, Os Apóstolos de Jesus, Buda, Ecos de Eras Longínquas. Acho que esse livro atualmente não é publicado. Maomé, dois livros que eram publicados há uns 20 anos, deixou de serem publicados. Maomé, que fala da verdadeira vida de Maomé. Acho que deu uma polêmica aí, talvez os muçulmanos tenham reclamado, então talvez até ameaçado, né? Porque os muçulmanos eles ameaçam, né? Ameaçam com atentado, né? Então o princípio da difusão contemporânea do Islã é através do medo, né? Atentado. E isso, pode-se dizer que isso não existe mais nas igrejas ocidentais, assim, eu digo assim, esses crimes bárbaros, terríveis, né? de assassinato de pessoas. A Igreja Católica foi especialista nisso, né? Através da destruição de povos para a difusão da sua doutrina, como na época de Carlos Magno, né? que massacrava lá os povos germânicos, né? Que tinham crenças chamadas de pagãos, né? Eles acreditavam nos seres da natureza, coisa e tal, né? Os incas também, né? Pode-se dizer que a invasão espanhola foi assim patrocinada ou assim pelo Vaticano, pode-se dizer assim, porque naquela época a Igreja Católica dominava a Europa e então tudo que se fazia era com a aprovação da Igreja Católica. Se a Igreja Católica não aprovasse essas invasões de povos, né, como o Império Inca, enfim, destruição, com a finalidade de assim, entre aspas, né,
difusão do cristianismo, mas isso, na verdade, era o ouro, né? Que interessava os espanhóis, enfim, os países europeus eram as riquezas minerais, o ouro, principalmente. E a Igreja Católica é a difusão do cristianismo, mas também tinha esse pano de fundo de poder, né? Dominação. Sempre visou isso, né? Era uma espécie de expansão do Império Romano, mas agora não no sentido político, mas religioso político, porque o Vaticano é um estado, né? Pode-se dizer que é um país dentro da Itália. Então, naquela época, a Igreja Católica foi especialista em assassinatos, Santa Inquisição, coisas terríveis, cruéis, né? Fazendo em nome de Deus, queimando pessoas inocentes, né? Enfim. Mas isso na modernidade, ou na época contemporânea do mundo ocidental, isso deixou de existir, justamente por causa o que se contrapôs a isso, desenvolvimento científico, né, iluminista, né, do pensamento. Então isso o fortalecimento das nações, né, os países começaram a se fortalecer. Então se contrapôs a questão religiosa, né? Também o advento do protestantismo com Lutero, que isso já ocorreu uma divisão, ou pelo menos no mundo ocidental a Igreja Católica tinha um adversário, né? Que antes não tinha. Só no Oriente, né? Com otomanos, né? Igreja ortodoxa, né? Em outras divisões do catolicismo, antes de 1500. Então, mas isso não era, vamos supor, era um território onde estava presente o Islã. Então era uma cultura um tanto diferente. Agora, no mundo ocidental, que o Islã não predominava, apenas chegaram a invadir a Espanha, enfim, Portugal, né, o sul da Península Ibérica, mas não houve um domínio. A Europa sempre teve o domínio cristão. Hoje o Islã tenta dominar a Europa. E em parte está conseguindo, pelo menos pelo medo, pelo terror, né, dos atentados. E enfim. Então essa questão aí do assassinato em massa que a Igreja Católica promovia para difundir seu poder, isso não existe hoje. E a única religião, né? Que na verdade não é religião, porque a religião ela tem os dois princípios fundamentais, que é a solidariedade, o amor ao próximo, e o respeito ao livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, que o ser humano, ele, desde que ele cumpra as leis do país, seja uma pessoa correta, ele tem esse livre-arbítrio para aceitar ou não a religião, as suas crenças. Né? E isso não acontece no mundo islâmico, que é uma tirania religiosa. Agora, como eu disse, o Islã não é uma religião. Porque se ela não respeita o livre-arbítrio das pessoas, é uma tirania, então ela perde o princípio. E através dessas visões de atentados, assassinatos cruéis, ela não tem o amor ao próximo. Então, são os valores. Ela se contrapõe ao Ocidente, vamos dizer assim. Ela não. Os fundamentos do Ocidente é a democracia,
o amor ao próximo difundido pelo cristianismo. Então isso não existe no Islã. Então é essa a questão. Então eu entrei nas redes sociais com essa finalidade. Entrei um pouco tarde, né? Porque atuei mais como artista plástico e entrei tardiamente nessa questão aí de informática. Fiz meus primeiros cursos. Eu estou com 58 anos, 61. Comecei a trabalhar no final da década de 1970. E depois trabalhava como publicitário, artes gráficas. Depois eu comecei a trabalhar como autônomo, como artista plástico. Atuei exposições, Campinas e Brasília. E então perdi um pouco o que estava falando. A questão da difusão das redes sociais. Então eu comecei um pouco tarde aí na informática, que também não tinha muita necessidade, trabalho mais artesanal, né, com artes plásticas. Hoje já faz pelo menos 10 anos, uns 15 anos que eu não atuo mais nessa área. Eu gosto muito de fotografar ultimamente, né? Depois que eu comprei aí uma câmera smartphone, isso recentemente, faz aí menos de 2 anos, então aí tem uma imagem muito boa, né? Antes eu usava aquela máquina analógica, né, que chama, né? O antigo usava os negativos aí para revelar as fotos. Tinha uma Olympus Trip da década de 1980, tirava algumas fotos. Mas eu comecei a tirar mais fotos mesmo depois comprei aí o primeiro celular simples em 2011. Tinha uma câmera, e faz uns 2 anos quase comprei o primeiro smartphone com uma câmera de 12 megapixels. Então aí, tendo uma melhor qualidade nas fotos, eu comecei a tirar muitas fotos. E de natureza, flores, nuvens. Até aí na internet tinha uma amiga romena. Tive uma época que eu tive, há pouco tempo, né? Leitura da Mensagem do Grau também. Fiz uma amizade com uma romena, que ela era leitora. Depois eu perdi contato com ela. E ela gostava das minhas fotos e falou que começou a chamar de fotógrafo de flores. Eu achei interessante. Né? E posto muito fotos, né, no Facebook. E é interessante. Agora eu estou com os recursos que existem aí no Google Fotos, de tratamento, né, de cores e tal. Eu estou até salvando algumas imagens aí no pendrive. A intenção é reproduzir algumas imagens, né? E, enfim, quem sabe até expor
Fora as fotos, né? Formato, a princípio, formato pequeno, A4, talvez A2. Então é isso. E então nas redes sociais eu entrei com essa finalidade de divulgação da mensagem do grau, principalmente, e também uma teoria sobre os ossos de Cristo, a sepultura oculta de Cristo, que eu sempre divulgo. Cheguei até a fazer na época uma página, Arqueologia no Calvário de Gordon. Então, no final de 2010, já vão para uns 10 anos, eu elaborei uma teoria sobre onde poderia estar os ossos de Cristo, que seria no sepulcro oculto de Cristo. Então, através da leitura do livro Os Apóstolos de Jesus, ditado pela Ordem do Grau na Terra, tem um capítulo que fala sobre Maria Madalena. Foi ela que descobriu, alguns anos após a morte de Cristo, o local onde estavam guardados, né? Foram guardados os ossos de Cristo. Ela descreve o local com muita precisão, né? Na narração. Na verdade, uma pessoa vidente que, através desses registros que chamam de acásticos, né? Os esotéricos chamam isso, né? Na linha espiritualista, registros acásticos. Tudo é gravado, né? Os acontecimentos. Então, quando os guias, enfim, a luz permite que algum vidente entre nesses registros, determinados registros, ele pode narrar aquela a verdadeira história, né? Inclusive, ela fica naquele cenário. Você vê os pensamentos dos personagens, né? Então, é uma narração completa. Isso, e o vidente procura retratar exatamente o que ele está vendo, né? A visão espiritual, que grava, né? Ele narra, né? Isso acho que pode acontecer tanto durante um sono, né? Acho que essa pessoa sai conscientemente, né? Grava ou escreve. Eu não sei exatamente como é feito. Ou então uma espécie de transe que a pessoa entra sem dormir, né? E começa a escrever, né? Uma espécie de psicometria dos médios, né? Acho que seria mais ou menos isso. Mas enfim, então existe esse livro da época de Abdurrahim que videntes narraram a história de Cristo. Então enfoca no caso, nesse capítulo, né, que eu me referi, é sobre Maria Madalena, a vida de Maria Madalena. Então aí tem um trecho que ela descobre onde estão os ossos de Cristo. E então, através dessa narração, naturalmente foi uma vivência na época de Cristo, né? Há 2000 anos, né? Jerusalém era bem diferente, as muralhas eram outras exposições, né? As últimas modificações de parte, né? De parte das muralhas de Jerusalém foram feitas por volta de 1500, né? Domínio otomano lá de Jerusalém. Saladino, coisa assim, né? Domínio do Islã. E é o Gólgota onde Cristo foi crucificado, ficava fora das muralhas, passou a ficar com as novas muralhas no setor oeste, né? O setor oeste que teve maiores modificações. Aí passou a ser incluído. Mas esse local aí, analisando mapas, enfim, ele ficava no sentido norte, direção norte, em relação ao Gólgota. E, enfim, com as minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que é esse aglomerado rochoso, onde foram ocultados os ossos de Cristo, seria um local conhecido como Calvário de Gordon, que é um aglomerado rochoso que fica hoje fora das atuais muralhas de Jerusalém.
na porta principal, portão principal de Jerusalém histórica, a porta de Damasco, que fica no setor norte, é o mais movimentado. Jerusalém parece que tem 7 portas principais e uma está fechada, né? Diz que quando Messias chegasse, ele iria abrir. Na verdade, o Messias que os israelenses, os hebreus, enfim, esperam, ele já veio, né? Abidrushim, é o filho do homem que Cristo anunciou. É o Espírito Santo, é o juiz, é a vontade de Deus. Ele esteve na terra. Com o pseudônimo de Abidrushim, ele escreveu a mensagem do Graal na luz da verdade. Bom, então eu pesquisando fotos, todas essas questões, aí eu fiz a teoria de que a sepultura oculta de Cristo está exatamente na caverna direita. No fundo da caverna direita se encontra a entrada que está obstruída. Então, Calvário de Gordon, ele fica a uns 700 metros em direção norte, em relação à igreja do Santo Sepulcro. E em relação à porta de Damasco, ele fica mais ou menos em direção nordeste, a uns 200 metros. É um passo, né? Uns poucos dezenas de passos. Ou centenas. E então eu divulgo isso e até afirmo, né? Que todas as evidências eu afirmo com base meus estudos, que tudo me levaram a crer que é esse local. Ou seja, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, caverna, órbita direita, que é o gravedade do Calvário de Gordon, lembra uma grande caveira de uns 15 metros de altura em relação ao piso. E na órbita direita, a gente está de frente para o Calvário de Gordon, estamos na direção norte, olhando, nossa frente está ao norte, né? Enquanto que a face do Calvário de Gordon está voltado para o sul. Então, se estiver no topo lá do Calvário de Gordon, que tem um cemitério árabe, pequeno cemitério árabe, olhando de frente na direção sul, vai se ver as duas cúpulas lá, né, da igreja do Santo Sepulcro, que, segundo os estudiosos, é o verdadeiro local onde Cristo foi crucificado. Enquanto que o Calvário de Gordon é o verdadeiro local onde estão ocultos os ossos de Cristo.